no início de uma pizzaria Posso... Só vou pedir licença, está entrando no ar. Já estamos no ar. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião ordinária da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Apresento justificativa do deputado José Milton Schaeffer e também, de última hora, o deputado Ismael comunica que sofreu um pequeno contratempo doméstico e está justificando, nesse momento, a ausência. Coloco em discussão a ata da reunião ordinária anterior, que já foi encaminhada aos senhores deputados. Senhora deputada, consulto se há alguma retificação na ata da reunião anterior. Não havendo, os deputados e deputadas aqui aprovam, permanecem como se encontram, sem manifestação. Ok, aprovada a ata da sessão anterior. Do comunicado também aos senhores deputados e à senhora deputada, membros da Comissão da Saúde, de que, em resposta a um ofício que encaminhamos em nome da Comissão de Saúde à Secretaria de Estado da Saúde, recebemos e dou conhecimento a resposta referente à renovação dos leitos, do credenciamento de leitos de UTI. Na resposta, a Secretaria informa que está mantendo contato com o Ministério da Saúde para manter as devidas habilitações. Finda esta parte de expediente, nós vamos então entrar agora no tema que é o motivo maior da nossa reunião de hoje, o debate sobre a vacina contra a Covid no Brasil e no mundo, com os nossos convidados. Nós temos do Instituto Butantan, temos presente o Dr. Raul Machado Neto, que é diretor de Estratégia Institucional, a quem nós já cumprimentamos. Também presente o Dr. Cristiano Gonçalves, a quem também cumprimentamos. Temos também a presença do secretário de Estado da Saúde, Dr. André Mota Ribeiro, a quem saudamos e agradecemos mais uma vez pela sua presença nas nossas reuniões da Comissão de Saúde, que tem sido uma constante. Da mesma forma, Raquel Ribeiro Bittencourt, que é superintendente da Vigilância de Saúde no estado de Santa Catarina, também tem sido uma presença constante nas nossas reuniões da Comissão de Saúde. Saúde também, deputado Mocelin, deputado Valdir Cobalcini, deputada Ada e deputado Vicente Caro Preso, nosso vice-presidente, autor, inclusive, da proposição que gerou esse convite e essa reunião para nós termos esse debate importante sobre a questão das vacinas. Há uma grande expectativa no Brasil e no mundo sobre a produção de vacinas contra o coronavírus. Nesse ano, com o aparecimento desse vírus mortal e altamente contagioso, nos pegou a todos de surpresa e sentimos na prática o que é ficar refém de uma doença sem haver um antídoto. Por isso, nós, da Comissão de Saúde, temos debatido exaustivamente todos os assuntos relacionados à Covid-19 há 7 meses e temos hoje, então, essas presenças ilustres para fazer esse debate sobre a expectativa da confirmação de uma vacina. Há diversas vacinas que estão em estudos, em testes no mundo, especificamente aqui o Instituto Butantan certamente poderá nos falar mais especificamente da Coronavac, que é a vacina que está em parceria com o Instituto Butantan e que se apresenta, segundo as informações, bastante promissoras, mas deixarei essa parte da fala exatamente para quem entende que é o Instituto Butantan. A nossa proposição é passarmos a palavra, então, ao Dr. Raul, por cerca de 15 minutos, para que faça uma exposição, claro, breve, resumida. Depois ouviríamos também aí uma posição rápida, aí, nos 5 minutos, do secretário de Saúde. Também, se a Raquel desejar complementar o secretário, e depois vamos abrindo aqui para os deputados e para questionamentos. Eu consulto se posso fazer esses encaminhamentos.
já havíamos mais ou menos tabulado isso com o doutor Vicente e vejo a concordância dos demais deputados e deputadas. Consulto o doutor Raul se o senhor está em condições já de iniciar a sua fala. Lhe cumprimento mais uma vez, agradeço pela presença, estar aqui representando o Instituto Butantan, uma grande honra. Instituto Butantan, um instituto reconhecido no Brasil e no mundo, e tem sido importantíssimo na produção de vacinas, enfim, tem uma história de respeito e nós todos queremos fazer essa homenagem ao Instituto também. E passo a palavra para que Vossa Excelência, então, possa nos falar sobre essa expectativa de vacinas que o Brasil e o mundo está aí acompanhando atentamente e ansiosamente para ter alguma posição definitiva. Com a palavra, então, doutor Raul, que é, como eu disse, Raul Machado Neto, diretor de Estratégia Institucional do Instituto Butantan. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade, deputado Sareta e deputado Vicente Preso, que fez estimulou essa iniciativa. Com muita satisfação, vocês têm uma ideia de que o Butantan é um instituto de 120 anos, vai comemorar no ano que vem 120 anos. É um instituto que agrega pesquisa e produção como poucas instituições no mundo, muito parecido com a Fiocruz. Inclusive, nós surgimos na mesma época, diferença de um ano entre a Fiocruz e o Butantan, o Instituto Butantan, que são parceiros em muitas iniciativas, a despeito do que se fala, e nós temos várias coisas em conjunto com o Instituto Fiocruz. E para lembrar que isso tudo aconteceu, essa criação desse tipo de instituição aconteceu na onda do Instituto Pasteur da França, que contagiou todas as instituições de pesquisa e produção do mundo. Isso é um nascimento comum a várias instituições do mundo inteiro. Nós vamos falar especificamente da vacina e vamos, se for possível, a gente tem algum material para mostrar para vocês sobre o Instituto Butantan. Eu acho que ficaria mais palatável. Então, nós temos uma apresentação geral do Instituto Butantan, da nossa capacidade, e logo em seguida nós vamos ter uma apresentação específica da vacina Coronavac, que, como bem dito pelo deputado Sareta, está sendo conduzida em parceria com a Sinovac. A Sinovac é uma empresa chinesa que tem um know-how muito especial, porque já tratou da gripe aviária anteriormente, então tinha essa plataforma. É uma plataforma de uma vacina consagrada, tradicional, e que nós também temos essa plataforma no Butantan. Essa foi a decisão para que a gente escolhesse essa vacina da Coronavac, que é uma vacina de vírus atenuado, inativado. Então, eu gostaria de passar ao Cristiano. Cristiano, a gente vai passar primeiro um filmezinho, rapidinho. Os senhores estão de acordo? Não vai conseguir. Não, pode ser assim, sim, tranquilamente. Então, nós vamos fazer uma apresentação rápida do Butantan. Por favor. Vou compartilhar a minha tela. Vocês conseguem enxergar a nossa tela? Sim, estamos enxergando, sim. É muito especial dizer que o Butantan tem uma frase que é a nossa orientação, que estamos sempre a serviço da vida. Então, esse serviço da vida é para caracterizar bem a tudo aquilo que nós fazemos no Butantan. Tá? Então, vamos lá. Pois não, Cristiano. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Eu me chamo Cristiano, trabalho na equipe de novos negócios e é o setor que foi responsável por executar a parceria entre o Butantan e a Sinovac. Eu trouxe uma apresentação bem curta aqui sobre o Instituto Butantan e sobre a vacina Coronavac e o estágio que nós estamos em desenvolvimento. Então, como o professor Raul bem disse, o Instituto Butantan ele surgiu numa situação não tão diferente do qual vivemos hoje, né? Foi
um surto da peste bubônica que ocorreu há mais de 100 anos atrás, e o propósito tanto do Instituto Butantan quanto da Fiocruz foi desenvolver soluções e terapias para o combate desse surto que tinha ocorrido. Então, o Butantan ele continua com essa missão de servir a vida e desenvolver terapias e soluções biológicas para a sociedade. Hoje, o Butantan tem essa missão de pesquisar, desenvolver, fabricar e fornecer produtos e serviços para a saúde da população. É responsável por fornecer 65% de todas as vacinas e 100% dos soros ao sistema de saúde pública do Brasil. Nós somos hoje o principal fornecedor, o Ministério da Saúde. Neste ano, em 2020, durante a pandemia do novo coronavírus, o Butantan alcançou um recorde de produção de 80 milhões de doses da vacina da gripe. Isso é um quantitativo muito significante, representa 10% da produção mundial em produção dessa vacina de influenza. Além disso, o Instituto Butantan ele tem essa cooperação contínua e significativa, não só com empresas, mas também com universidades e instituições de ciência e tecnologia em todo o mundo. Uma flexibilidade que nós temos aqui para aumentar a eficiência e agilidade das operações é o suporte específico da Fundação Butantan, a fundação privada sem fins lucrativos. É importante mencionar que hoje o Butantan ele tem representatividade internacional, pois faz parte do grupo DCVMN, que é um comitê formado pelos principais produtores de vacina em países de desenvolvimento. Aqui nós temos empresas da China, da Índia e de diversos outros países que criam essa rede para juntar forças para desenvolver soluções para o mundo todo. Como eu comentei, né, o Instituto Butantan ele tem esse viés não só industrial, mas também na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, temos um grupo de pesquisadores bastante renomados, né, 27 laboratórios. Esses laboratórios, com os pesquisadores, eles desenvolvem uma capacidade de inovação muito potente aqui. Temos hoje no portfólio 74 famílias de patentes, com publicação. Além disso, esses pesquisadores publicam em renomados jornais científicos no mundo todo, né? Temos mais de 4.800 publicações nacionais e internacionais. E, além disso, prezamos também pela educação, né? Pelos eventos que ocorrem aqui no Instituto Butantan. Temos também o MBA de Gestão de Inovação em Saúde, que é o único no país. E, além disso, o Instituto ele também desenvolve essas relações com as empresas. E é o setor de novos negócios que é responsável por estabelecer esses laços do Instituto Butantan com os principais players mundiais em relação à produção de vacinas. Temos hoje parceria com a LG na Coreia, GSK, Sanofi, MSD, e no país também temos parceria com a Libes, que são no formato de PDPs, e mais recentemente com a empresa Sinovac na China. Temos hoje 9 acordos de transferência de tecnologia, 4 de co-desenvolvimento e assistência técnica e 6 de fornecimento de produto. Em relação à Covid-19, o Instituto Butantan ele tem um papel fundamental, não só no Estado, mas também no país como um todo. Hoje, nós coordenamos uma rede de laboratório de testes diagnósticos aqui no estado de São Paulo. Esse laboratório de testes ele tem capacidade de mais ou menos 4.500 testes do tipo PCR por dia. Além disso, 10.000 testes sorológicos também por dia. Temos o desenvolvimento interno de estratégias de vacinas e terapias contra a Covid-19 próprias do Instituto Butantan. E, além disso, estamos apoiando as estratégias globais de desenvolvimento. Temos também um estudo que avalia a incidência da Covid-19, isso é bastante importante para a definição das estratégias de controle da pandemia. 2 projetos financiados pela FAPESP aqui em relação ao anticorpo monoclonal terapêutico, que é uma terapia das mais avançadas para tratamento de infecções. Temos hoje resultados promissores no mundo em relação ao uso do anticorpo monoclonal para o tratamento da Covid-19. E, além disso, temos uma vacina também com um nível tecnológico bastante avançado para prevenir a Covid-19. Temos um suporte bastante significante aqui da FAPESP, ela apoia o Instituto Butantan, temos um projeto que foi aprovado recentemente para o desenvolvimento, o apoio no desenvolvimento clínico dessa vacina em conjunto com a Sinovac. Para vocês terem uma ideia da capacidade de produção do Instituto, né, além dos museus, dos laboratórios de pesquisa, temos uma capacidade bastante expressiva em relação ao potencial industrial, né? Nossa maior fábrica, que é a fábrica de influenza aqui localizada, recebe por dia, durante a fase de produção, mais ou menos 500 mil ovos. A vacina de influenza é produzida com base em ovo.
Além disso, temos recém-construída aqui a fábrica para vacina da dengue. Essa vacina ela está em um estágio bastante avançado de desenvolvimento, fase 3. Estamos aguardando os resultados e, muito provavelmente, poderemos incorporar essa vacina ao SUS. Temos uma fábrica que aqui não trata de vacinas, né, mas de anticorpos monoclonais, que são essas terapias bastante avançadas, principalmente para tratamento do câncer. Essa fábrica o processo de construção terminou esse ano, e nela serão produzidas 6 anticorpos monoclonais biosimilares para abastecimento também do Ministério da Saúde. Em relação à capacidade também que nós temos em relação aos ensaios clínicos, né, esse é um perfil bastante importante, porque o Butantan desenvolve o produto e ele também é responsável por executar os estudos clínicos, né. O Butantan ele tem a capacidade de estabelecer programas completos de estudo clínico no país, tanto da fase 1 até a fase 4, né, pós-mercado. Para estudo de fase 3 da dengue, que eu acabei de comentar, nós imunizamos mais de 16 mil voluntários, né, um estudo bastante robusto. Nos últimos 5 anos, o Butantan também foi patrocinador de 8 estudos clínicos de vacinas, com locais espalhados em todo o Brasil, em 15 estados. O Butantan ele também se preparou para uma pandemia no passado, né? A WTO, há uns anos atrás, ela mencionou que a próxima pandemia seria uma pandemia de influenza H7N9 e começou a estimular as instituições para que produzissem vacinas contra esse vírus. Então, o Butantan ele se preparou para esse H7N9, executa os estudos clínicos, e a gente também está em fase de final para esse estudo clínico da vacina influenza H7N9, que era esperada como a próxima pandemia, porém o Covid-19 acabou chegando primeiro. Em relação à nossa parceria com o Butantan e a Sinovac, é uma parceria que foi bastante pensada em relação às capacidades que o Butantan tem e o match que o Butantan teria com a tecnologia ali da Sinovac. No momento que nós iniciamos as primeiras conversas, a vacina estava no estágio avançado de desenvolvimento, eles estavam terminando a fase 1, 2. É uma vacina, diferentemente das demais, ela imuniza contra todas as proteínas do vírus, porque é o vírus inteiro inativado. As outras estratégias utilizam a proteína S. No nosso caso, a gente tem todas as proteínas do vírus, isso aumenta o perfil de imunogenicidade pelo paciente. E a nossa parceria é um desenvolvimento conjunto. O Butantan ele patrocina a fase 3 dos estudos clínicos e, em contrapartida, recebe a licença para a produção e comercialização da vacina, aqui não só no território brasileiro, mas também para a América Latina. A Sinovac inicialmente fornece o produto pronto para uso, que é os acordos que nós já temos fechados, e assim que tiver a aprovação da Anvisa, em caráter emergencial, nós seríamos capazes de entregar essa vacina para a maior quantidade possível da população. Inicialmente, vamos receber a vacina para fazer o invase aqui no Butantan e, posterior, teremos até a capacidade de produção completa da vacina aqui nas instalações do Instituto. Os resultados pré-clínicos e fase 1 e 2 foram bastante promissores, né? Os pacientes responderam 97% a 95% de anticorpos neutralizantes. Isso representa que o paciente, a vacina, ela induz, sim, uma resposta imune em 97% desses pacientes, isso é uma taxa bastante considerável. E eu trouxe uma timeline que mostra quais são as etapas que nós estamos hoje e o que aguardamos com os próximos passos. Por conta da pandemia, esse desenvolvimento foi muito, muito acelerado, né? E tivemos a contribuição dos agentes públicos, Anvisa, CEP, CONEP, para agilizar esse estudo clínico. O anúncio da parceria ocorreu em 11/6, no próximo mês, em 3/7, nós já tivemos autorização da Anvisa para a fase 3, para 9 mil voluntários. 15 dias depois, aproximadamente, as vacinas chegaram no país para execução do estudo clínico. O estudo começou no dia seguinte, no dia 21/7. O estudo está em fase de andamento. Temos hoje uma ampliação desse estudo para 13 mil voluntários. Já estamos iniciando a fase de importação dessa vacina. O registro da Anvisa também já temos reuniões bastante frequentes com a Anvisa. A Anvisa já se disponibilizou para avaliar os estudos clínicos, da vacina da Sinovac em caráter contínuo, né? Então temos contato bem frequente com eles. Os testes para o invase dessa vacina aqui no Butantan também já foram concluídos e, como próximo passo, a transferência completa dessa tecnologia. Um pouco sobre a performance que essa vacina teve nos estudos clínicos e a quantidade de efeitos colaterais que ela desenvolveu.
Os resultados, tanto de fase 1, fase 2, quanto os resultados também de fase 3, mostraram que a vacina da Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, é bastante segura. Entre todas as vacinas que estão em desenvolvimento, é a vacina que se mostra mais segura. Ela apresenta alguns poucos efeitos colaterais e o mais frequente é dor no local da injeção. Isso por conta do dano físico, né, que ocorre, então isso já é esperado, e também por conta dessa vacina adjuvantada com alumínio, que causa uma certa inflamação local e causa uma leve dor. Então, é um efeito já esperado, nada muito grave, e é a vacina que hoje tem o perfil mais seguro. Isso foi difundido para mídias bastante importantes aí no mundo todo, mostrando o quão seguro é essa vacina em relação às demais que estão em desenvolvimento. Então, hoje temos o estudo clínico de fase 3, com 13 mil voluntários, já está em andamento. O próximo passo é uma fábrica, né, adaptar uma fábrica que o Butantan já tem aqui existente para a formulação em vase dessa vacina. E o contrato que nós temos inicialmente é para o fornecimento de 46 milhões de doses em 2020, com possibilidade de aumentar esse quantitativo para até 100 milhões de doses até o primeiro quarto do ano que vem. Em relação a essa fábrica, a ideia que consolidou essa estrutura veio de uma fábrica que nós já tínhamos aqui no Instituto Butantan. Essa fábrica ela estava fora de operação, então o Butantan ele executou um projeto para adaptar essa fábrica e trazer toda a tecnologia da Sinovac, embutir isso nessa facility. O propósito é que essa fábrica seja multipropósito, né? Ela seja capaz de produzir não só a vacina para a Covid-19, mas também outras vacinas e com base celular, que é a tecnologia que é mais utilizada. E ela traz uma expertise para o país bastante peculiar, que é uma fábrica com capacidade grande, né, industrial, um potencial industrial, e que tem um nível de biossegurança nível 3. Isso é uma fábrica de bastante complexidade, e isso traz uma expertise para o país bastante significativa. Esse financiamento da fábrica vem completamente do setor privado, né, gira em torno ali de um investimento de mais ou menos 130 milhões de reais. Temos o apoio da Invest São Paulo e da Comunitas para captação de fundos para a adaptação dessa fábrica e um prazo previsto aqui de aproximadamente de 10 a 15 meses. Então, a fábrica já começou o processo de adaptação, né? Já fizemos toda a questão de estrutura de layout, né? de retirada de equipamentos e de limpeza do local. E é esperado que essa fábrica tenha uma capacidade de produção de aproximadamente 100 milhões de doses desta vacina. O fornecimento dessa vacina seria tanto aqui para o Brasil, mas também para países vizinhos, como acordado entre Butantan e Sinovac. Isso é bastante significativo porque, além de trazer geração de emprego para o Estado e para o país, ele também traz um conhecimento e uma expertise bastante única, e que pode ser utilizada para futuros casos de pandemias ali que precisem de um nível de biossegurança tão elevado quanto esse. Seriam essas informações. O Butantan ele segue com essa tradição de servir a vida, né, e de trazer soluções aí para o mundo todo, e esperamos que conseguimos alcançar a maior quantidade possível aí da população brasileira com os nossos produtos e serviços. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cristiano. Eu vou só fazer algumas anotações. É importante ressaltar aqui que nós passamos por um nível muito especial, que é o nível NT3, com essa fábrica, e eu quero complementar dizendo que é muito importante que a gente tenha mais de uma vacina. É muito importante mais de uma vacina. Nós temos aí um esforço muito grande do nosso Estado, do Butantan, na captura de recursos, na tentativa, nos trabalhos de adaptação, e o próprio apoio da FAPESP, que é um apoio significativo, não tem no país nenhum apoio desse porte de 32,5 milhões que foram feitos para o ensaio clínico. E foi muito bem dito que, paralelamente à produção da vacina e à distribuição da vacina,
nós temos um programa, nós estamos coordenando um programa em São Paulo de teste e estabelecendo uma estrutura de teste que vai funcionar fisicamente, operacionalmente, para as diferentes pandemias que possam chegar até nós. Isso é muito importante ter essa central, isso vai acontecer provavelmente nos principais pontos do mundo, para que a gente tenha uma capacidade de resposta, de alerta importante e para o enfrentamento desses novos desafios. Nós estamos à disposição, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, o Cristiano cobriu muito bem tudo, e eu acho que a gente falou um pouco das nossas competências, dos nossos desafios que nós temos, e nós estamos à disposição. Tá? Muito obrigado, presidente Sareta. Presidente Sareta, gostaria de dizer uma palavrinha. Mas se já tiver algum inscrito na frente, vai e depois eu falo. Deputada Ada, vou pedir para aguardar um pouco, nós vamos seguir um roteiro que havíamos planejado, mas, Vossa Excelência, é muito importante a sua fala também. Doutor André Mota, secretário de Estado da Saúde, gostaria que o senhor pudesse fazer suas considerações, é claro, de forma bastante objetiva, e eu lhe passaria a palavra agora. Secretário de Estado da Saúde, doutor André Mota. Senhores, bom dia. Deputado Neudi Sareta, cumprimentando o senhor, cumprimento todos os deputados aqui presentes, senhor Cristiano, do Instituto Butantan, Raquel, superintendente da Vigilância do Estado de Santa Catarina. Mais uma vez, na Comissão de Saúde, discutindo temas relevantes, né, presidente e doutor Vicente Caro Preso também. Nós temos participado, acompanhando, junto ao CONAS e ao Ministério da Saúde, essa discussão da necessidade de aquisições de vacina, lembrando que nós temos um patrimônio do SUS, que é o Programa Nacional de Imunização, que ele é centralizado no Ministério da Saúde, foi construído dessa forma porque ele tem, por que ter sido construído dessa forma, né? Então, nós temos esse alinhamento, estamos participando de todas as discussões, inclusive a última discussão que aconteceu esta semana no Fórum de Governadores junto ao Ministério da Saúde. Vemos com bastante admiração e respeito tudo que está sendo feito pelo Instituto Butantan, que é uma instituição que dispensa apresentações. O Estado de Santa Catarina, apesar do alinhamento ao Ministério da Saúde nessa questão, também está preparado na eventualidade de precisar tomar alguma ação específica do Estado. Relacionado a recursos já disponibilizados ou resguardados para essas ações e também referente à questão dos insumos. A gente acompanha isso de uma forma muito próxima, mas lembrando que essa ação é uma ação centralizada no Ministério da Saúde. Estamos aqui à disposição dos senhores, é um planejamento da SES também, e é uma preocupação que a gente consiga trazer a imunização de uma forma adequada. Já temos uma organização bastante grande, a nossa atenção primária é muito bem estruturada e capilarizada no Estado de Santa Catarina. A gente está providenciando, então, os insumos, já há um planejamento, assim que houver a disponibilidade de uma vacina que seja eficaz e eficiente. Estamos preparados para, então, assumirmos essa responsabilidade que é do Estado de Santa Catarina também. Muito obrigado pelo espaço, estou à disposição dos senhores. Obrigado, doutor André Mota, secretário de Estado da Saúde. Raquel, superintendente de Vigilância Sanitária, deseja complementar a fala agora. Raquel Bittencourt. Deputado, Vigilância em Saúde, melhor dizendo. Isso, a fala é a fala do secretário de Estado. Nós estamos, realmente, o que ele falou é o que nós alinhamos, né, com o Ministério, com o nosso programa de imunização da vigilância epidemiológica. E como o secretário falou, nós temos já uma ata de preço em andamento para adquirir agulhas e seringas num quantitativo que é praticamente o dobro da população do Estado, para garantirmos aí a segurança de termos os insumos para vacinação. Não tenho nada a acrescentar, não, nesse momento, mas queria dizer que foi um prazer ouvir o Instituto Butantan, uma instituição extremamente respeitável
e saber que a pesquisa está nesse andamento e que, quando o Butantan assegura, né, ressalta a segurança de um dos produtos por ele testado ou produzido, a gente se sente também bastante tranquilizado. Obrigada. Obrigado, Raquel. Passa, então, agora ao doutor Vicente Caro Preso. Depois, a próxima inscrição é a deputada Ada. Deputado Vicente Caro Preso, Vossa Excelência, com a palavra. Queria saudar todos os presentes, em especial o secretário de Estado da Saúde, o senhor Raul Machado Neto, a superintendente de Vigilância em Saúde, a doutora Raquel, e o senhor Cristiano Gonçalves, além, é lógico, de Vossa Excelência, presidente, e os amigos deputados aí presentes na reunião. Bom, essa solicitação, doutor Raul, que nós fizemos inicialmente para o doutor Dimas Covas, foi a respeito de um debate que aconteceu entre o Ministério da Saúde, o doutor Dimas Covas e a presidente da Fiocruz. Esse vídeo que me foi disponibilizado por uma pesquisadora da Fiocruz, então me suscitou, ou seja, me estimulou para que, pelo menos, a instituição que estivesse mais próxima da disponibilização de vacinas pudesse trazer esclarecimentos aqui para o nosso Estado, em especial para a nossa Comissão de Saúde. Fato esse extremamente contemporâneo, de uma preocupação sanitária, e não poderia ser diferente nesse momento. Eu teria algumas perguntas, tanto para o secretário, algumas delas parcialmente respondidas, mas principalmente para os amigos que estão presentes do Instituto Butantan. Inicialmente, eu queria que fosse enviado um abraço ao doutor Dimas, que a gente sabe que deve estar atribulado com os últimos acontecimentos em nível nacional, todos nós acompanhamos. Primeiro, eu vou fazer de duas em duas, as perguntas são pequenas, gostaria que, se possível, objetividade. Primeiro, quando teremos o primeiro brasileiro vacinado? Essa é a pergunta que não cala, como a gente diz no linguajar normal. Quando teremos o primeiro brasileiro vacinado? E, segundo, existem interpretações controversas sobre a legislação a respeito de obrigatoriedade de vacinação. Eu queria saber a interpretação que Vossas Excelências têm a respeito desse tema. Então, essas duas perguntas inicialmente. Pois não, passo o doutor Raul, o doutor Cristiano, podem usar a palavra. Pois não, eu gostaria de começar dizendo que sobre a obrigatoriedade, é claro que está em curso aí uma grande discussão e que nós não temos essa definição até agora. Essa eu já começo dizendo a que eu não vou fazer, a que eu não tenho resposta, tá bom? Viu, doutor Capel? Mas a primeira, quando a gente terá o primeiro brasileiro vacinado, nós temos aí duas situações. Uma situação é o seguinte, a vacina da Sinovac é uma vacina que está pronta, uma vacina que vai começar a ser transferida, nesse primeiro momento, para ser formulada e envasada no Butantan. E, aliás, até tem um lote que já vem pronto para ser utilizada a vacina. O que vai demandar tempo, não só aqui, como em qualquer lugar do mundo, é a finalização, a análise, a garantia através do estudo clínico que está terminando. É isso que vai determinar o tempo. Isso aí terminar, isso aí que é regulado por agentes externos ao Brasil, é uma coisa muito séria, muito importante, vai ser analisado pela Anvisa, que é uma instituição respeitada no Brasil e fora do Brasil, e trabalha e tem trabalhado de uma maneira muito eficiente, e independente de qualquer tipo de pressão, ela é que vai determinar. Então, nós temos a finalização do ensaio clínico, a avaliação desse ensaio clínico e aí a liberação. Porque a vacina, esse primeiro lote de 46 milhões, a gente provavelmente terá um pouco mais, um pouco menos, até o começo do ano nós não temos preocupação de ter esse material. Tá?
É isso. Com relação ao material. Espero que tenha sido objetivo. Okay. Começo do ano é um termo vago, mas depois, se desse para ser um pouquinho mais assim, pontual nisso, eu acho que seria a gente sabe que o desenvolvimento dos testes demora, que a avaliação deles também é sujeita a várias interpretações e que isso, é lógico, não nos dará nenhum tipo de resposta absoluta. Tenho mais alguns questionamentos. Eu queria que os senhores demonstrassem, se for possível, quais as vantagens da Coronavac, do Instituto Butantan, em relação a outras vacinas em experimentação aqui no Brasil. Nós sabemos já de antemão que, pelo lado logístico, tem situações, por exemplo, é uma vacina que vai ter que ser feita ou programada de 2 doses, uma a 14 dias, uma a cada 14 dias, né? E isso implica em compras de insumos, como a doutora Raquel falou, tem que se adiantar, não é apenas uma seringa e uma agulha para cada, são duas para cada um. A segunda, o armazenamento dessa vacina, a temperatura exigida em relação a outras vacinas de tecnologia diferente. Eu queria que fosse explicado isso de uma maneira bem objetiva. Muito boa pergunta. É claro que as vacinas são de plataformas diferentes e têm comportamentos diferentes de armazenamento e até de aplicação. Algumas vacinas... o Cristiano vai fazer uma pequena caracterização, é muito mais caracterização do que falar das vantagens. Eu prefiro falar em caracterização porque nós temos vacinas aí que nós não conhecemos completamente todas elas, não conhecemos nem como elas vão se comportar. Então, nós vamos falar de algumas características da Coronavac. Por favor, Cristiano. A vacina Coronavac é uma vacina de vírus inativado, né? Então, as outras estratégias que temos por aí, eles utilizam uma proteína do vírus só. O vírus inativado, a gente usa todas as proteínas. E essa é uma tecnologia que o processo de inativação é muito bem validado. Então, isso é o mesmo processo de inativação que temos com a vacina da influenza, vacinas de hepatite. Temos diversas tecnologias que já usam essa mesma plataforma. As outras que estão aí em desenvolvimento são tecnologias que nós chamamos de resposta rápida, né? Elas estão hoje em estágio avançados porque ela é muito fácil de ser construída. Porém, não existe nenhuma delas hoje disponível no mercado. São vacinas de adenovírus, né? Vetores virais e vacinas de RNA mensageiro. Não existe nenhuma vacina com essa tecnologia disponível hoje. Então, existe uma certa insegurança de como essa vacina vai se comportar nos próximos anos. 1, 2, 3, 4 anos, ninguém sabe o efeito disso. As vacinas inativadas elas já têm mais de 40 anos no mercado, então elas já são muito bem estabelecidas, a estrutura. Uma outra vantagem é em relação à temperatura, né? A vacina da Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan, ela pode ser transportada de 2 a 8 e ela tem uma estabilidade, inclusive, a 37 graus. Então, ela pode ficar mais ou menos 28 dias a 37 graus, que ela não interrompe a sua potência e estabilidade. Então, é uma vacina bastante estável, né? Para a logística que nós temos hoje no país, em áreas bastante remotas, ela consegue ter uma estabilidade e uma flexibilidade muito grande de ter acesso a todos os outros territórios. As outras vacinas que nós temos, tanto de RNA e de adenovírus, vetores virais, elas são vacinas que precisam de um ultracongelamento, né? Algumas delas são... Pelo menos por enquanto. Eles estão tentando desenvolver uma adaptação para temperaturas mais baixas, mais altas. Né? Hoje, o intervalo gira aí em torno de menos 80 graus, então ultra freezer, a menos 20 graus, então freezer. Então, existem alguns lugares no país que nós não temos nem freezer, né? Temos só geladeiras. Então, existe uma dificuldade muito grande. Os Estados Unidos ele tem condições e tem se preparado com essa cadeia e investido bastante. Mas nós entendemos que na nossa situação aqui, por conta de todos os investimentos que têm sido feitos, talvez o investimento em cadeia de frios não seja tão relevante nesse momento.
E em relação à quantidade de doses, né, a vacina Coronavac são 2 doses, a de Oxford também são 2 doses, Pfizer também 2 doses. A única que não é 2 doses é a vacina da Johnson & Johnson, que também teve estudos interrompidos recentemente. A vacina Coronavac é feita com vírus inativado, e isso gera melhor biossegurança. Isso foi dito pelo Dr. Dimas Covas, e eu queria saber que isso fosse explicado brevemente também em relação a outros tipos de vacina. E a outra pergunta é, a fase 3 está em andamento, e como é que está esse andamento? Nós sabemos que esses testes estão sendo feitos de uma maneira multicêntrica, com grupo controle, e também em outros países, como a Turquia e a Indonésia. Por que não a China? Queria que me fosse explicado também. Respondendo à última pergunta, porque essa é uma pergunta bastante corriqueira, e por que o estudo clínico não está sendo executado na China? A China hoje tem uma quantidade muito pequena de casos, né? Quando nós iniciamos o estudo clínico, ela tinha por volta de 40 casos por dia. E isso é muito pouco. Quando a gente vai testar se uma vacina ela é eficaz ou não, a gente precisa vacinar as pessoas e esperar que ela entre em contato naturalmente com o vírus. Como na China não tinha casos suficientes, essa vacina levaria 2, 3, até mais do que 5 anos para a gente conseguir ter todos os resultados, porque a quantidade de casos que as pessoas vacinadas entrariam em contato era muito baixa. Então, a China hoje ela não é um país candidato para fase 3 por nenhuma vacina, porque lá a quantidade de casos é muito baixa. Por que o Brasil foi escolhido? Justamente porque, no momento que nós fizemos a parceria e no momento que todas as vacinas vieram para o Brasil, nós estávamos com um número de casos bastante elevados. Então, isso agiliza o processo de resultado de eficácia dessa vacina. É o mesmo motivo do porquê que essa vacina é testada em profissionais da saúde, porque são profissionais que estão mais predispostos a entrar em contato com o vírus. Assim, conseguimos avaliar a eficácia da vacina mais rápido. Deixa eu só interromper um pouquinho. Pois é esse mesmo raciocínio de ter circulando o vírus que orienta os 15 centros que o Butantan determinou para fazer a avaliação dos voluntários. Vocês estão entendendo? Tem que, cada local nosso que foi definido como um centro de aplicação aos voluntários, também foi considerado que tipo de... qual é a incidência que tinha nessa região. Por isso que nós temos essa condição especial, porque, na verdade, o Brasil reunia uma condição operacional e uma condição de epidemia e justificava plenamente ser um local de aplicação do teste 3. Agora, já em relação à biossegurança do processo de inativação, a gente tem o vírus vivo, né? Nós inativamos ele de forma química e ele se torna uma substância inerte, ele é só capaz de elicitar uma resposta imune pelo organismo. Então, são proteínas ali soltas, inativadas. É diferente... Não tem vírus. Não existe vírus, né? Os adenovírus ou até mesmo as tecnologias que utilizam outras plataformas, principalmente adenovírus, ele é um vírus. Você é infectado por um outro vírus. E esse vírus causa uma resposta imune e você é vacinado. Então, existem plataformas de vírus vivo atenuado, que é um vírus vivo ainda, mas apesar de ser atenuado, ele é uma infecção que causa no paciente e essa infecção causa um processo de vacinação. E as vacinas de adenovírus, da mesma forma, elas são um outro vírus, né? Eles utilizam plataforma de chimpanzé, outros adenovírus que já foram presentes, né, em primatas, e constroem essa tecnologia e vacina as pessoas. Então, diferente dessas tecnologias, a tecnologia inativada, ela utiliza um processo químico que causa uma disrupção, uma fragmentação desse vírus, e isso não é patológico de forma alguma. Isso não deveria causar nenhum tipo de reação adversa ou nenhum tipo de complicação, né? Já é sabido. O registro da vacina depende de uma avaliação bioética em relação à eficiência na fase 3. E, falando de eficácia, o que é de se esperar para o registro da vacina acontecer?
as pessoas que criticam muito vacinas, elas querem exigir para essa 100%, coisa que nós sabemos que isso não existe. Qual é o ponto razoável que a Coronavac pretende atingir? Quantos por cento de eficiência nós estamos prestes a receber esse tipo de vacina? Deixa eu fazer uma colocação antes do Cristiano, que é o seguinte. Existe uma preocupação que é muito pertinente sobre a eficácia, porque o que nós estamos falando, o que nós falamos de 97% é imunogenicidade, a capacidade de produzir anticorpos. A eficácia é exatamente a proteção do indivíduo. É isso que nós vamos avaliar. Muito bem. E existe, como o professor Dimas comunga, uma porcentagem acima de 50% já colabora grandemente para diminuir o vírus circulante, não tenha dúvida disso. Então, a Organização Mundial da Saúde hoje está preconizando 50%. Ela baixou dos 70% para 50%. Por isso, ela acha que isso tem uma contribuição importante. Uma outra ideia importante é que, quando a gente trabalha com mais de uma vacina, existe, inclusive, a possibilidade de uma vacina complementar outra com o objetivo de complementação de setores, de pessoas que, por uma vacina, são mais protegidas, por outras vacinas menos protegidas. Existe até essa possibilidade no futuro de uma combinação, mas como nós estamos ainda em andamento de várias vacinas, isso nós vamos avaliar e vai ser possível de ser concebido mais à frente, a combinação de vacinas. Até esse cenário vai ser possível acontecer. Tem alguma coisa? Finalizando, tenho mais duas perguntas. As 46 milhões de doses que deverão ficar prontas inicialmente, elas serão para o estado de São Paulo, priorizando grupos de risco baseado em incidência e taxa de hospitalização. Ou seja, os grupos que vão para o hospital, que precisam de UTI, serão protegidos inicialmente por necessidades lógicas. Isso já está definido. E o Ministério da Saúde, uma segunda pergunta, ele está ajudando em alguma coisa o Instituto Butantan? Tem alguma parceria para se fazer o Coronavac? Uns 80 milhões que foram. Temos 80 milhões. É isso? Isso. Sim, o Ministério ele tem contribuído bastante com o Butantan, sim. Temos um apoio de 80 milhões que o Ministério já disponibilizou para a adaptação dessa fábrica, que eu acabei de mostrar na apresentação. E temos conversas bastante frequentes, né? Apesar das últimas notícias aí na mídia, a intenção do Butantan sempre foi, historicamente que fornecemos produtos para o Ministério da Saúde que são incorporados no SUS. Então, a estratégia do Butantan definitivamente sempre foi essa, né? De fornecer produtos para a saúde da população brasileira como um todo. A esse ponto, a essa altura, o que a gente ainda espera, é ser incorporado pelo Ministério da Saúde para o Brasil. É para isso que nós trabalhamos. Há outras alternativas que poderão ocorrer, nós não podemos adiantar nenhuma dessas possibilidades que poderão advir de uma condição diferente desta. Senhor presidente, eu terei mais duas situações que eu vou perguntar para a doutora Raquel, uma para o secretário de Saúde. Doutor André, como é que está realmente a mobilização a respeito de vacinas em geral? E existe movimento anti-vacina acontecendo? E qual a sua preocupação em relação a isso? E a doutora Raquel, é uma pergunta que certamente ela vai nos poder informar, e talvez o doutor Cristiano ou o doutor Raul Machado, que eu queria falar sobre o termo imunidade de rebanho. Tem sentido se falar em imunidade de rebanho
numa população não vacinada? Então, seriam essas duas perguntas, uma para o secretário e outra para a doutora Raquel. Doutor Vicente. Secretário, pode falar. Essa é uma questão bastante importante. Nós percebemos, de alguns anos para cá, um movimento de parte da sociedade, incluindo também a categoria de saúde, médicos, anti-vacinação, né, que nos preocupa muito e não só relacionado ao coronavírus. Obviamente, precisamos de uma atuação de educação e de informação à sociedade para que se perceba claramente a necessidade de vacinação para o coronavírus e para os outros agravos. Nós estamos acompanhando, então, como eu falei, essas discussões desde o início. Nós temos uma proximidade muito grande com a atenção primária para organizarmos a rede no momento que tivermos a segurança dessa vacina disponibilizada, seja ela qual for, se ela for única ou complementar, que me parece que faz mais sentido. Inclusive, a aquisição de insumos, nós temos uma ata aberta para a aquisição de mais de 20 milhões de unidades de agulhas e seringas para o estado de Santa Catarina. E também estamos discutindo a questão da rede de frios, independente do tipo de vacina que vem, com a necessidade ou não, né, de um resfriamento maior ou menor, a gente precisa estar preparado. Mas o grande desafio é justamente a educação da nossa sociedade, que para que entenda que o número mínimo de pessoas precisam sim estar vacinadas, né, para que a gente possa ter resultados eficazes, efetivos nessa questão. Quanto à imunização de rebanho, eu vou deixar para a Raquel comentar, com muito mais propriedade do que eu. Então, deputado, nós trabalhamos, sim, com o conceito de imunidade de rebanho, e a nossa expectativa era, ao atingirmos um patamar, já temos ali quase que o dobro daquilo ali de pessoas imunes, né? No entanto, é um vírus, né, que a gente não sabe por quanto tempo dura essa imunidade. Já tem relatos, né, de reinfecção, então não é uma segurança que a gente tem. A segurança seria realmente a vacina, né? Então, tudo está sendo considerado. Consideramos que temos, mas por quanto tempo ela durará é uma incógnita, né? Depende do que os estudos estão apontando e de situações de reinfecção, que parece que, inclusive, no Brasil já tivemos. Eu pergunto ao deputado Sareta se eu poderia fazer as perguntas? Pode aproveitar. Então, secretário André, está acompanhando pela TV da Assembleia toda a nossa equipe da imunização, de serviços de saúde, e me encaminharam algumas perguntas que eu considero bastante pertinentes aqui ao Instituto Butantan. A primeira, os senhores já responderam que a vacina está prevista para 12 doses, mas a pergunta seria qual o intervalo entre a primeira e a segunda dose, até para a gente planejar bem uma organização. A outra pergunta é se o acordo da Sinovac, do Sinovac, sim, se está sendo realizado nos marcos do mecanismo da COVAX Facilite. A outra pergunta é qual é a previsão, né, da efetividade da vacina, qual é a memória imunológica que ela vai ter, se ela é longa, se ela é curta, porque, como eu falei bem no comecinho, a própria ação da imunidade de quem adquire o vírus, ela aparentemente é pequena. Se já tem algum estudo sobre a memória imunológica que a vacina vai induzir. A outra questão é se está se falando em combinação de vacinas, mas está acontecendo estudos específicos sobre a interação entre elas? Foram as perguntas que chegaram aqui. Tem mais uma chegando, que é a respeito do custo-benefício, né, desta vacina em relação a todo o investimento produzido. E eu acho que isso tem tudo a ver com a memória imunológica que ela pode produzir. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Passo a palavra novamente para os representantes do Instituto Butantan, e em seguida, depois, a deputada Ada. Só queria complementar, realmente, eu também tinha recebido uma pergunta aqui nesse momento, que era exatamente são 2 doses, né? Mas quanto tempo ela, se já tem perspectivas de quanto tempo ela duraria a imunidade, se todo ano teria que fazer vacina e tal, enfim, eu passo aí para que o Instituto Butantan possa abordar essas perguntas e também fazer esse complemento. Eu tenho que responder logo, senão eu esqueço. Eu tenho já idade, senhor secretário. Senhor presidente. Tem que responder com uma certa ligeireza.
Vamos lá, vamos falar da imunidade de rebanho, que foi colocado aí. É consenso hoje dos pesquisadores que, em relação a essa pandemia, essa imunidade de rebanho não será alcançada se não tiver contribuição, como disse a doutora Raquel, não será alcançado sem a utilização de vacina. Isso é bem aceito hoje. Muito bem. Sobre a memória, não, ainda nós não temos, e nenhuma das vacinas em teste tem ainda a perspectiva, a avaliação final do T de memória, de quanto ele vai permanecer. Isso com o estudo, finalizando o estudo 3 e acompanhamento, porque tem um acompanhamento, isso vai ser obtido com certeza. A combinação, não há existe teoricamente a possibilidade e o interesse de fazer essa combinação de vacinas, mas essa primeira leva de vacinas que está chegando ao final ainda não estão sendo testadas cruzadamente ou complementarmente. E sobre COVAX, não. COVAX privilegiou a COVAX privilegiou novas tecnologias, deixando para apoiar novas metodologias, novas tecnologias, e deixando as clássicas sem participar do COVAX. Ok? Acho que é isso, né? Ok, muito obrigado. Vamos, eu deixo a palavra agora, a palavra livre. A deputada Ada havia pedido inscrição. Consulto se Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra. Eu só queria fazer 2 perguntas, porque já responderam as outras todas, e parabenizar o doutor Raul, o doutor Cristiano, o nosso secretário de Saúde, doutor André Mota, e os colegas deputados aqui presentes, né? E o doutor Vicente Carro Preso, que é da área, eu vou falar leigamente, né? Se fosse da área jurídica é uma coisa, mas não é. É medicina, então o senhor e a doutora Raquel, essa guerreira, é que tem literalmente o nosso secretário autoridade para falar, porque eu sou leiga, mas eu quero fazer 2 perguntinhas, tá? A primeira, se já tem um posicionamento, tá, sobre essa polêmica da compra por parte do governo federal de 45 milhões de doses de vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. A outra, me permitem, é sobre uma opinião que eu queria perguntar ao doutor Raul, né, em relação à tomada das atividades de eventos, aulas presenciais, porque em Santa Catarina nós estamos sofrendo, principalmente nós parlamentares, uma pressão muito grande, né? Os parlamentares que se posicionam pela prisão domiciliar, né? Estão sofrendo muita pressão, certo? Então, a volta de eventos, a volta de aulas presenciais, eu gostaria de ouvir, sim, uma opinião técnica do senhor. Está no centro da pesquisa sobre o coronavírus. Mais uma vez, parabéns ao presidente da comissão e a todos os integrantes, né, que estamos trabalhando sempre em defesa da saúde do povo catarinense. Mas também queria dizer uma coisa, que há 2 dias atrás, isso é mais especialmente para quem não mora aqui, que mora fora daqui, que é a nossa querida Brasília, não é? Dizer uma coisa que eu ouvi do maior mandatário, né, deste país, a seguinte frase: isso, aquilo, mas a vacina do Dória. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, ninguém pode, cidadão nenhum, com a caneta na mão ou sem a caneta na mão, politizar a vacina dos brasileiros. Então, era isso que eu queria pedir. Queria pedir não só como deputada, queria pedir como mãe e como avó. Entende? Que eu acho que eu estou cumprindo o meu papel de não fazer terrorismo e a não politização da vacina. Muito obrigada. Se puderem responder as minhas perguntas. Eu já fico contente de começar falando dessa última postura da senhora, que a vacina ela não tem, ela não pode ter essa conotação, essa ligação com nada que faça, que promova uma discriminação. Isso é muito ruim, mesmo porque
praticamente todas as vacinas serão produzidas na China, independente das vacinas. As grandes fábricas das vacinas são todas na China. Então, isso aí é uma coisa que precisa ser esclarecida. Quanto à pressão dos estados, das cidades, para o retorno às aulas, isso tem uma opinião particular, que o Butantan não participa especificamente dessas decisões, mas a minha posição é que ela deve ter um rigor bastante grande, uma capacidade de testagem muito grande e um rigor de implementação de distância e higiene muito grande para ser implementado. Não adianta falar, vamos fazer, precisa ver se há condições de fazer. Esses outros países que têm uma certa uma capacidade um pouco maior do nosso de testagem, de implementação de regras mais restritas, provavelmente eles têm essas condições. Mas qualquer local que tiver essas condições pode se arriscar, mas essa é uma condição que depende muito da maneira com que vai ser conduzido esse processo. Porque não adianta falar... Mas, doutor Raul, eventos, né, também? Mesma coisa. Depende muito da maneira que é conduzido, que é implementado esse tipo de atividade. Essa é uma opinião particular. Sobre os 46 milhões, eu gostaria muito. Hoje é um dia muito especial de saber se nós temos uma posição final. Nós não temos ainda uma posição final, nós estamos hoje num dia intenso. Daqui a pouco eu vou me reunir com o professor Dimas. Eu não conversei com ele ainda, chegou de Brasília. Ele esteve em 2 ou 3 eventos fora daqui, e daqui a pouco vou conversar com ele e saber um pouco mais do andamento de como estão esses 46 milhões de vacinas que estão sendo considerados para fornecimento para o país. Né? Obrigado, doutor Raul. Deputado Valdir Cobalcini. Presidente Sareta, lhe cumprimentar. Reunião excepcional, esse encontro, assim como também o deputado Vicente. Claro que a comissão tem propiciado encontros importantes, mas esse, sem dúvida, se reveste de uma importância ainda maior, porque ele trouxe informações muito esclarecedoras. Nós não tínhamos o nível de detalhes que nós recebemos hoje, então a presença do Instituto Butantan, sem dúvida que se reveste de um relevo muito grande. Eu fico extremamente honrado de participar da Comissão de Saúde e poder ter momentos como esse que nós tivemos hoje. E, deputada Ada, eu nunca imaginei na minha vida que pudesse o Instituto Butantan ou o Fiocruz poder estar em suspeição em relação à vacina, politizar eu fico triste quando eu vejo essas coisas na mídia nacional e de alguém que tem a autoridade que tem no país tratar esse assunto dessa forma. Com esse desdém, então, né? Desdenhando, com desprezo que o povo brasileiro não merece. Então, mais uma vez, eu quero reforçar a importância que tem para o Brasil e para o mundo, mas especialmente para o Brasil, nós temos o Instituto Butantan, e hoje nós podemos ter, deputado Sareta e deputado Vicente, que teve essa iniciativa. Parabéns, deputado Vicente, por nos propiciar que nós possamos participar, assim como também o secretário de Saúde, a doutora Raquel,
enfim, a nós que compomos a Comissão de Saúde. Me sinto totalmente contemplado por todas as manifestações, tanto dos colegas quanto do secretário de Saúde, da doutora Raquel, e também do doutor Raul Machado Neto e do doutor Cristiano Gonçalves. Muito obrigado. Obrigado, deputado Valtir Cobalcini. Presidente, eu posso fazer uma pergunta para o nosso secretário? Pode, deputada Ada. Depois Doutor nós André. vamos encaminhando para o final. Pode fazer. Doutor André, só uma pergunta aqui, leigamente perguntando, óbvio, né? Aumentaram os casos de Covid em Santa Catarina semana passada e essa semana? Infelizmente, sim. Quantitativo bastante importante de casos, em algumas regiões especificamente, mas em geral no estado inteiro, e nós deveremos ter reflexos disso, talvez na semana que vem já. Ok. O que eu soube é que as UTIs estão todas lotadas, tanto as particulares, como as de convênio, como as do SUS. Está tudo lotado. Eu recebi um áudio agora. Não, na verdade, não temos lotação de nenhuma UTI no estado de Santa Catarina ainda, mas aumentaram, sim, os casos de internação. Então tá, okay. Obrigado. Obrigado, deputada Ada. Obrigado, deputado secretário André Mota. Eu queria também, já indo à guisa de conclusão, lembrar que a importância da vacinação não está só na proteção individual, mas ela evita a propagação em massa de doenças que podem levar à morte ou sequelas graves, comprometendo a qualidade de vida das pessoas e a saúde das pessoas. Eu acho que isso é muito importante, porque quando se fala nisso não é só uma questão individual, mas sim uma questão coletiva. Dito isso, eu queria agradecer imensamente os representantes do Instituto Butantan, vou passar ao deputado Vicente ainda, mas já agradeço imensamente a presença dos representantes do Instituto Butantan, essa entidade centenária, né, que tem todo o nosso respeito e toda a nossa admiração e todo o nosso incentivo. Agradeço também a presença de todos os deputados e deputadas, da equipe do secretário André Mota, secretário de Estado da Saúde, deputado Vicente Caro Preso, que também ainda deseja fazer uma manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria agradecer muito aos representantes do Instituto Butantan e acho que eles enobrecem a causa, assim como outras instituições, como a Fiocruz. Eu acho que a Ada lembra de uma pessoa que trabalha na Fiocruz, que é a Lígia Giovanella. Tu deve conhecer, velha de luta, guerreira, Deus o livre. Quem é da política antiga... Muito. É da nossa turma de protesto. Aí 5. Pois é. Está lá, Está na Fiocruz, é uma grande pesquisadora lá. Ela Tens o telefone dela? Sim, eu passo para você. Tá. Então, eu queria dar um abraço a todos do Instituto Butantan, agradeço demais, e dizer assim a todos que estão ouvindo que eu sou médico, sou do grupo de risco, e eu quero me submeter à primeira vacina que estiver disponível. Se for a do Butantan, a Coronavac, será a Coronavac. Era isso. Obrigado a todos. Um abraço. Muito obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Mais uma vez, obrigado a todos. Mais uma vez, nossa homenagem ao Instituto Butantan. E também, é claro, foi bastante citado aqui, sempre de forma positiva. E faço o registro também da Fiocruz, que é uma instituição também centenária, importantíssima para a saúde pública do Brasil. Muito obrigado a todos mais uma vez. Está encerrada a presente reunião. Obrigado, pessoal. Eu agradeço bastante o reconhecimento, as palavras e vamos torcer que consigamos aí, muito em breve, introduzir essa vacina no Ministério da Saúde, que possamos retornar às atividades normais, sorrir para as pessoas sem máscara e retornar sair dessa pandemia da forma mais cuidadosa possível. Muito obrigado pelo reconhecimento. Obrigado. Em nome do professor Dimas e do professor Raul, eu repasso os agradecimentos. Até mais. Obrigado.